Se tu tá pensando em mudar de carreira, mas não sabe bem o que quer, não sabe qual é o próximo passo para dar, ou não sabe nem bem o que tá procurando, esse vídeo aqui é para ti. Eu vivi isso há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. E naquele momento eu sentia que eu estava no lugar errado, mas eu não sabia dizer qual que era o lugar certo. E eu comecei um processo de autoconhecimento, comecei a me fazer muitas perguntas e conversar comigo mesma para entender o que eu estava buscando, o que eu queria para aquele momento da minha vida. Eu acabei ingressando em uma pós de gestão de pessoas e nessa pós acabei me encantando pela área de orientação de carreira. E quando eu fui estudar mais a fundo como que era esse processo de orientação de carreira, eu percebi que eu tinha feito de forma instintiva muito do que era esse processo, muito do que era descobrir o que a pessoa tem de potência, tem de especial e como que isso pode se tornar uma profissão. Dentro da orientação de carreira, eu descobri que existem o que eu chamo de 4 forças, que são 4 esferas de quem a gente é, que eu acredito que é fundamental para a gente entender e se descobrir, para então encontrar algo que seja mais alinhado com a nossa essência. E eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar quais são essas 4 forças, junto com o meu exemplo. Eu preenchi elas e eu acho que vai ajudar a agregar e mostrar qual que é esse conceito. Essas 4 forças são interesses, valores, habilidades e motivadores. Começando por interesses. Os interesses, eles são assuntos, são temas que te chamam e ninguém está pedindo para te pesquisar, ninguém está pedindo para te buscar isso, mas mesmo assim, por vontade, por curiosidade, tu acaba pesquisando e indo atrás disso. Pode ser algo na internet, pode ser até mesmo conversas que começam de forma informal e de alguma forma te atraem, te deixam engajado. Então os meus interesses, eu tenho aqui preenchido as minhas 4 forças. Os meus interesses são comportamento humano, psicologia, inteligência artificial e empreendedorismo. E eu quero te perguntar aí se tu conseguiria dizer quais são mais ou menos 3 ou 5 dos teus interesses para começar a preencher essa primeira das 4 forças. A segunda força são os valores. E os valores, eles têm muito a ver com princípios, com aquilo que a gente considera importante ter no trabalho, para que esse trabalho tenha um significado, para que a gente tenha orgulho daquilo que faça. E os meus valores, então, são aprendizado contínuo, contribuição social, autonomia e desafio. Quando os valores eles estão presentes naquilo que a gente faz, no trabalho que a gente desenvolve, a gente sente que está alinhado com aquilo que acredita e faz muito mais sentido o que a gente está fazendo. Não é só uma atividade, é algo que a gente acredita, é algo que respeita aquilo que a gente é. O terceiro, então, a terceira força, são as habilidades. As habilidades é o que a gente conhece como talento e aquilo que a gente tem facilidade para fazer, ou que a gente aprendeu rápido, ou principalmente o que as pessoas costumam dizer que a gente faz bem, mas que a gente, num primeiro momento, nem dá muita atenção, não acha que aquilo é tão importante. Então, as minhas habilidades são escuta ativa, análise, empatia, sensibilidade e criatividade. E eu acho que quando a gente analisa habilidades, é muito importante ouvir ou lembrar do que algumas pessoas já falaram sobre essa nossa capacidade, porque para a gente acaba sendo tão fácil, tão bobo, que a gente não dá valor, mas é justamente por ser fácil que acaba sendo essa potência, essa predisposição para que a gente consiga desenvolver um trabalho para além de feito, para que ele seja bem feito, para que ele tenha uma qualidade superior.
quarto, então a quarta força são os motivadores. E os motivadores, eles têm muito a ver com o contexto, com o ambiente aonde eu vou desempenhar esse trabalho. Os meus motivadores são ambiente calmo, baixo nível de rigidez em processos e regras, rotina flexível, contato significativo com pessoas, não superficial, e profundidade, com tempo para pensar e não só escutar. Eu acho que das 4 forças, motivadores talvez é a que seja menos conhecida ou menos falada, mas eu acho uma das mais importantes, ou uma das que talvez é mais negligenciada. Porque para mim foi muito importante entender que eu tenho dificuldade com ambientes de muita pressão ou muita competitividade. E isso não quer dizer que eu seja fraca ou que eu seja incompetente. Na verdade, quer dizer que eu não me dou bem naquele ambiente. E quando eu entendi isso, fez muito mais sentido. O problema não era eu, né? O problema era que eu estava no lugar errado. Se a gente olha para essas 4 forças e analisa elas de forma conjunta, pegando o meu próprio exemplo, acaba fazendo muito sentido o que eu acabei criando, que é o simulador inteligente de carreiras. E de alguma forma é como se isso fosse um quebra-cabeças que eu vou juntando e faz sentido de alguma forma. Mas eu acho muito importante colocar aqui que para mim foi muito mais fácil preencher isso aqui hoje, porque eu já passei por esse processo. Mas foram coisas que eu fui aprendendo e fui entendendo com o passar do tempo. Como eu disse, foram mais ou menos uns 2 anos e meio. Então, disso que eu tenho aqui preenchido, cada uma dessas ideias, dessas forças, eu fui entendendo com o tempo. Primeiro apareceu uma, depois a outra. E eu acho que o que foi fundamental foi estar atenta, estar prestando atenção no que estava acontecendo à minha volta, no que as pessoas me diziam e com esse olhar mesmo mais para mim mesma. Então, se tu te identificou com algo que eu falei aqui sobre estar buscando algo mais alinhado contigo, sobre essa sensação de não saber o próximo passo, eu acredito que o próximo passo é entender quais são as tuas 4 forças. Pode preencher aqui conforme eu fiz, a partir do que é o conceito de cada uma dessas forças, mas também tem o simulador inteligente de carreiras, que é uma ferramenta, uma plataforma com uma inteligência artificial que vai te mostrar, vai fazer perguntas e vai te ajudar a entender quais são as tuas 4 forças e te ajudar a encontrar, a descobrir quais são as carreiras que mais se alinham com elas, com as tuas 4 forças.